De volta aos nossos estudos das obras de André Luiz, lendo Libertação. É o 6º livro da coleção que fala sobre a vida no mundo espiritual. Hoje será o capítulo 3, Entendimento. O zimbório estrelado, aos raios liriais da lua, espalhava em torno vibrações de beleza inexprimível, semeando esperança, alegria e consolo. Informado quanto aos objetivos que nos conduziam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão, vali-me da hora amena para aproveitar a convivência com um instrutor, tentando arrancar-lhe observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. É admirável pensar, aventurei respeitosamente, que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples caso de obsessão. Os homens encarnados, redarquiu o orientador, com certa vacuidade no olhar, qual se trouxesse a alma presa a imagens fugidias do pretérito, são sujeitos à extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Somos todos, eles e nós, corações imantados uns aos outros na forja de benditas experiências. No romance evolutivo e redentor da humanidade, cada espírito possui capítulo especial. Termos e ríspidos, laços de amor e ódio, simpatia e repulsão, acorrentam-nos reciprocamente. As almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, com esquecimento temporário quanto às atividades pregressas. Banham-se no Estinge é da mitologia, é um rio dos infernos. Estinge dos antigos, cujas águas lhes facultam durante certo tempo valiosa segurança para retorno às oportunidades de elevação. Todavia, enquanto se mergulham no ouvido benéfico, demoramo-nos, por nossa vez, em abençoada vigília. Os perigos que nos ameaçam os entes amados de agora, ou de épocas que o tempo consumiu, desde muito, não nos deixam impassíveis. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares em que se confinam. Provas salutares que se confinam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a nós todos. A gente fica esperando que o outro faça, né? É cada um de nós. Esclarecido com respeito à jovem senhora que nos cabia socorrer, aduzi reverente. A enferma, a cuja assistência fomos admitidos, está, por exemplo, em vosso passado espiritual. Sim, confirmou o Gúbio humilde. Aliás, não fui designado para servir, no caso de Margarida, a doente que nos compele a breve expedição do momento, apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas. Em cada problema de socorro, é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio, em grande expressão numérica. Cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimento e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito das nossas ligações na esfera geral. Eu vou abrir um parênteses aqui. No livro seguinte, que nós vamos estudar, nós vamos ver uma rede dessa. Como os espíritos estão ligados uns aos outros em número grande, como todos se interrelacionam. Mas esse é o próximo livro, vamos continuar nesse. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Enquanto os movimentos da vida se estendem, harmoniosos, sobre os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos, porque em tais circunstâncias é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade,
dando a cada um quanto lhe caiba. O homem terrestre, mormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado. Não é verdade? Você vê o seu interesse. É o meu filho, meu marido, meu pai. E é o grupo. Mas, acima da justiça comum, propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais, em bases do amor de Jesus, que Jesus exemplificou. E nessas ocasiões, preparamo-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos imponha ou proporcione, dentro das atividades que lhe são conexas. A essa altura da instrutiva conversação, chegamos a gracioso templo. Nesse doce recanto, consagrado à materialização de entidades sublimes, o local é destinado à materialização de espíritos, certo? A luz suave da noite calma, como que se fazia mais bela. As vibrações constantes das preces ali emitidas por vários séculos tinham criado em torno da edificação prodigioso clima de encantamento. Olha que lindo. Melodia celeste derramava-se a surdina, ou seja, baixinho, e as flores delicadas do átrio pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor, quase que imperceptivelmente. Eu trazia o coração opresso, como se a felicidade das últimas horas, em que ouvira tão confortadoras e tão graves reflexões atinentes à extensão do mundo e da vida, me aproximasse à insignificância pessoal da grandeza divina, e lágrimas tranquilas inundaram-me o rosto. O instrutor tomou-nos à frente e juntos penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores. Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade: chegaram no momento preciso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos e a outra comissão já veio. Então, recordando, é um ambiente, um templo de materialização de espíritos. Os doadores sublimados já chegaram. Então, o que se passa é igualzinho no planeta Terra. Desde que, lembrando, na Terra já é raríssima essa manifestação. Já não é conveniente. Seguindo, entramos sem detença. Soube de imediato que outro grupo, constituído, aliás, por duas irmãs, ali se achava com o objetivo de receber instruções de serviço para esferas mais baixas. Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto, adornado de flores níveas, semelhante aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida, as saudações ligeiras e cordiais, foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médiuns de materialização em nosso plano, está bem claro, se alinhavam não longe de número de 20. Comovedora a partitura soou, argentina e leve, em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. E logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. A materialização. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa brilhante, adensa-se em derredor, e pouco a pouco esse bloco de neve translúcida emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Quer dizer, ela não baixou o padrão para ser vista ali, não. Ela foi para uma câmara e os emissários deram ectoplasma espiritual para ela poder ser visível. Indivisível serenidade caracterizava-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga, repentinamente trazida à nossa frente.
Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios de luz esmeraldina que, em forma de auréola, lhe exornavam a cabeça. As duas moças que formavam a comissão de serviços, estranha à nossa, avançavam com lágrimas discretas e arrojavam-se genuflexas. Mãe querida, clamou uma delas, com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas. Ajuda-me a falar-te. A saudade longamente reprimida é um fogo que consome o coração. Auxilia-me, não me deixes perder esse doce e divino minuto. Apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam o peito, continuou. Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos esta hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto na rogativa. Contudo, sem tua proteção amorosa, como vencer os turbilhões do abismo? Desejando talvez justificar-se ante os olhos maternos, acrescentava em pranto. De conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou, temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos, buscamo-lo embalde. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas. Não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos, de que se desenvencilha facilmente. E se multiplicamos providências salvacionistas, procede como louco. Gesticula a esmo, colérico e irritado, grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados, a cujas radiações escuras se entrelaça, impedindo-nos as sugestões e a presença. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Nesse ponto, crise mais intensa de emotividade impediu-lhe de continuar. A nobre senhora, que descera da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, exclamou com um acento consolador na voz, sem lágrimas, não obstante a visível melancolia. Filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente, até a vitória. Não se suponham sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros? Cláudio se fez para sempre credor de nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que nolo arrebatou às profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material, que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal. Por extrema dedicação a nós 3, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa, para que ele nos servisse, para que ele nos sentisse garantidos e felizes. Viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas, na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto, numa casa ditosa e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. Então, ele cometeu um crime para enriquecer e tratar da família, que não sabia nada disso. Então, elas, mãe e filhas, se sentem no dever de resgatá-lo, porque elas foram beneficiadas por esse crime. Vem que engendro?
Então, elas querem salvar o pai, o esposo, de onde ele está, porque ele cometeu o crime por elas. Seguindo, a essa altura, a entidade materializada chorou comovedoramente. Abraçadas as três num quadro emocionante e mudo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir. Tornaremos, contudo, ao campo de luta regenerador e benfazejo, que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos? O coração amoroso, atormentado, abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido, em duelo com as serpentes de um charco. Quer dizer, a mãe está num nível ainda muito mais alto que as filhas. Você vê, então, a família está em 3 níveis de evolução. A mãe bem ao alto, as filhas e o marido, lá no abismo. Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível numa situação de destaque, adquirida às custas daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina é das mais horrendas formas de ingratidão. O Senhor não pode abençoar uma aventura colhida ao preço de angústias para aqueles que não-las deram. Estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo com o esquecimento dos próprios benfeitores. Não é verdade? Nós vamos comentar isso novamente lá no fim do capítulo. A venerável matrona enxugou o pranto copioso e prosseguiu. Ouvidemos, pois, minhas filhas, o que somos, para socorrer os que, com o propósito de nos servirem, resvalaram a despenhadeiro sinistro e tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Mais tarde, receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços maternos, reaproximando-o de Cláudio, através da cordialidade e do respeito vividos em comum. Ensinar-lhes-ei, com alegre ternura, a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhes empanam a vida íntima, a fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência. Cumprimenti-me a acolher também no tabernáculo materno as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou desvairado nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar venturosa e doce lição do sacrifício silencioso. Quer dizer, ela vai encarnar e ser mãe deles todos. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar em felicidade de improviso. Conquistaremos em cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou. Para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Sem esse marco inicial, não posso atacar o nosso processo redentor em nova fase. Ajudemo-nos assim reciprocamente, enquanto procuro transformar Antônio, reajustando-lhe as fibras afetivas. Inclinem ambas, o espírito paterno, a esperança e a meditação reconstrutivas. As jovens derramaram um pranto comovedor, em que se misturavam angústia e alegria. E a matrona iluminada, revelando-se em despedida, acrescentou: não desanimem, o tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor, e o tempo nos auxiliará. O porvir reunir-nos-á de novo em abençoado refúgio terrestre. Eu e Cláudio, então, renovado, receberemos muitos filhinhos, e vocês duas estarão entre eles, reconfortando-nos os corações. Terei sobre o peito algumas pedras preciosas por lapidar, no esforço de cada dia. E dentro da alma, 2 flores, em ambas, cujas perfume celeste me sustentará as energias necessárias à perseverança até o fim. Compensar-me-ão vocês duas, de todas as canseiras. Juntas, pelo amor imperecível, trabalharemos sustentadas pela recordação, embora imprecisa, da gloriosa vida espiritual que, um dia,
nos acolherá felizes em triunfantes. Lembremo-nos de Jesus e avancemos. Silenciou a emissária e as moças, provavelmente avisadas de que o tempo permanecia esgotado, abraçaram-ne e encontram o coração sedentas de carinho. A mãezinha beijou-as enternecida e, após saudar-nos cordialmente, tornou à tribuna, em cujo topo desapareceu ao nosso olhar, numa onda de neblina evanescente. Entreolhamo-nos em lágrimas, como quem tivera permissão de repousar a mente em branda melodia. As irmãs retornaram ao lugar que ocupavam e a música balsâmica se fez ouvir, renovando-nos o ambiente, obedecendo certo ao intuito de modificar-nos o campo vibracional. Ponderando na incomensurável bondade do Pai, recordei os laços afetivos que me ligavam ao pretérito e observei, mais uma vez, que todas as medidas do bem são planejadas e pacientemente executadas pelos que se angelizam nas virtudes do céu, lastimando intimamente as oportunidades perdidas no outro tempo, quando o verdadeiro entendimento da vida me não felicitava o espírito. Ainda não voltar a mim mesmo, da salutar divagação, quando outro lençol de alva substância coroada de tons dourados se fez visível no alto. Em breves instantes, revestida de luz, noutra mensageira surgiu na tribuna. Dos olhos irradiava doce magnetismo santificante. Trajava um péplo estruturado de fina gaze azul radiosa e desceu, ereta e digna, fitando-nos suavemente à procura de alguém com interesse particular. O instrutor ergueu-se reverente e caminhou na direção dela, qual discípulo submisso. A recém-chegada pronunciou frases de paz sem afetação e endereçou a palavra em tom de infinita ternura. Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado, efetivamente, um instante de acertar-te a ajuda fraterna em favor da libertação do meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. Impressionado pelos imensos recursos do poder, no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, e especializou-se, depois da morte, em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em ministérios escuros. Chefia a condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da insânia terrestre, e vem sendo um instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me deles. Há 50 anos que ela conseguiu se aproximar dele, mentalmente. Recalcitrante e duro. A princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constituirá uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Ou seja, com o tempo, a pessoa vai se cansando daquela vida. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envilecida. Não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações, e o colapso de sua resistência não se parece remoto. Nesse instante, notei que a venerável matrona derramava lágrimas discretas que lhe deslizavam na face como sementes de luz. Parou por alguns momentos, controlada pelas reminiscências dolorosas, e continuou. Irmão Gúbio, perdoa-me o pranto, que não significa mágoa ou esmorecimento. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele
qual se houvera perdido uma pérola mais linda num mar de lama, e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras, é o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se imantam umas às outras no império universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Alimentamo-nos na criação com os raios de vida imperecível que emitimos uns para com os outros. Como surpreender a perfeita ventura que recebo do Filho amado tão somente raios de força em desvario? O nosso orientador contemplou-a de olhos úmidos e rogou: Nobre Matilde, estamos prontos. Dita ordens. Por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pobre e pequenino, diante dos sacrifícios em que te empenhas por nós todos. Num sorriso triste, prosseguiu a respeitável senhora. Descerei dentro em breves anos para o torvelinho de lutas carnais. Ela também, apesar de tão alta, vai encarnar, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Educá-lo-ei sobre os princípios superiores que regem a vida. Crescerá sob minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. Diz que uma das provas mais difíceis é a riqueza e a beleza. É nosso plano que ele acolha, no curso do tempo, em labor gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem a fim de encaminhá-los. Quer dizer, o Gregório, depois de resgatado, vai nascer filho da Matilde, rico, e ele vai atender o resgate encarnado de todos esses que ele comanda. Olha que preciosa arquitetura. Tanto os possivelmente encarnados quanto os desencarnados, através do carreiro de santificação, pela disciplina benéfica em construtivo suor. Padecerá calúnias e vilipêndios. Será, muita vez, humilhado à face dos homens. Triunfará nos bens efêmeros e nas honrarias mentirosas. Receberá, no desdobramento da tarefa salvadora, tentações de toda espécie que lhe serão desfechadas pela colônia da ignorância, perversidade, delinquência, a que atualmente se filia, e conhecerá, depois de experiências inquietantes, a deserção dos falsos amigos, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. Veja, está tudo programado. Ele vai ter que viver tudo isso, porque é um programa de recuperação espiritual. Apegar-se-á profundamente ao meu carinho na infância, na mocidade e na madureza. Entretanto, na colheita de provações mais duras, tê-lo-ei precedido a viagem do túmulo. Nessa época, porém, que presinto de tão longe meu coração materno, embora na esfera espiritual, encorajá-lo-ei, passo a passo, na direção do esperado triunfo. Nas amarguras e desilusões que o ajudarão a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente. Minha voz de amor eterno será por ele registrada com mais precisão. Até lá, porém, Gúbio, compete-me trabalhar muito e sem desânimo, com incessante proveito das horas. Moverei as cordas da intercessão sublime. Mobilizarei meus amigos, rogarei a Jesus fortaleza e serenidade. Iniciaremos a liberação do teu abnegado concurso na zona abismal. A veneranda mensageira fez ligeiro intervalo e, concentrando o olhar sobre o nosso instrutor, aduziu com nova inflexão da voz. Atenderás, Margarida, que te foi filha amantíssima, e que Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado, e colaborarás com o meu devotamento materno para que na alma dele se converta a sublevação em humilde e a frieza em calor. Encontrando-o, veste a capa do servo prestimoso e fala-lhe em meu nome sobre o gelo que lhe
cristaliza os sentimentos, descansa inapagada a chama do amor que nos une para sempre. Disponho agora da permissão de fazer-me sentir, que até então ela só mandava pensamentos. E acredito que a face da tua amorosa tarefa mover-se-lhe-á o espírito endurecido. Sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consequências que se desagradam no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós dentro de justas condicionais. O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Dá-nos alguma coisa para que ensaiarmos a distribuição de benefícios que lhe pertencem. Ajuda-nos a fim de que auxiliemos, por nossa vez, os mais necessitados, mas recolhe quem mais semeia. Sabedoria. Diante daqueles olhos divinos, agora velados de lágrimas que não chegaram a cair, Gúbio valeu-se do intervalo e considerou reverencioso. Abnegada Matilde, sou pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso em se humilhando pelos filhos que ama. Sou simplesmente teu devedor, e se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. De qualquer modo, ele me recordará tua bondade e teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. As dores que me acarretasse seriam abençoados espinhos nas rosas que me ofereceste. Em teu nome salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante às reencarnações porvindouras. Trabalharei reconhecido ao ensejo que me deste, lutarei encorajado e feliz. Mostrando intenso júbilo e grande esperança na expressão fisionômica, a senhora agradeceu com palavras generosas e concluiu: ao terminares a tarefa essencial de tua missão nos dias próximos, sobre o que serei notificada nos próximos por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. Está entre aspas. É uma expressão que a espiritualidade usa para dizer que é os lugares limite entre as esferas inferiores e as superiores. Essa é uma nota do autor espiritual. Campos de saída é como se fosse a passagem entre dois planos. Então, quem sabe, é provável, se verifique o encontro pessoal que almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia, até um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. Quer dizer, onde ele está, nem a luz penetra. A emissária acentuou a expressão brilhante no rosto, exteriorizado a doce expectativa que lhe povoava a alma e considerou: a hora é chegada. O Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semeamos de novo. Seremos mãe e filho outra vez. Detendo-se particularmente sobre o nosso instrutor, falou estática: possam minhas lágrimas de alegria orvalhar-te o espírito laborioso. Seguir-te-ei a ação e aproximar-me-ei no instante oportuno. Creio na vitória do amor. Logo resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores. E dessas esferas de reajustamento, conto reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando com a companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso fraterno. Trabalharíamos sem descanso. Desvelar-nos-íamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno Pai.
Findo aquele culto vivo de amor imortal, despedimos-nos da família cristã que ali se congregava. Cá fora, a noite se fizera mais bela. A lua reinava num trono azul macio, constelado de estrelas luzentes. Flores inúmeras saudavam-nos com perfume inebriante. Ergui para o instrutor olhos repletos de indagações, mas Gúbio, afagando-me os ombros, delicadamente murmurou: repousamente, não perguntes por agora. André está sempre perguntando. Amanhã seguiremos na direção da tarefa nova, que nos exigirá muita prudência e compreensão fraternal. E convence-te de que o serviço nos esclarecerá com sua linguagem viva. Impressionante. Então, vocês viram, todo o futuro dele está traçadinho. Vai ficar rico, vai fazer isso, ele vai sofrer influência dos inimigos de baixo, tudo, está tudo planejado, organizado. Para vocês verem que não existe coincidência. É tudo uma rede que trabalha para o nosso crescimento espiritual. Vamos às observações. André comenta o fato de se deslocarem das colônias de paz para a crosta para resolver um caso de obsessão. O orientador explica que todos estamos unidos na evolução, amarrados a uma teia de relações, seja de amor ou de ódio. Todos já vivemos situações semelhantes no passado, recente ou remoto. E assim como fomos socorridos, socorreremos. Não há como seguir a evolução deixando os demais para trás. A evolução do planeta é uma tarefa comum a todos. Diz o original: os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares em que se confinam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Quanto mais crescemos em conhecimento e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Quanto mais subimos em evolução, mais responsáveis nos tornamos quanto ao estado evolutivo do grupo. Você não consegue, como ela não conseguia, subir, ascender e deixar para trás um filho no mais profundo abismo. Como ela pode ser feliz lá, tendo um filho no lodo? Segundo, Gúbio explica que nos casos de obsessão, não se socorre apenas o obsesso. É necessário buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Porque tudo é uma rede, nós já aprendemos isso. Todos estamos entrelaçados. Uma pessoa erra porque a outra errou para ajudar um, que o outro pecou, e assim sucessivamente a gente vai formando um novelo. Já entendemos que todos são vítimas da ignorância em que vivem. 3. É indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. O homem terrestre, mormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado. Lembro mais uma vez que todas as linhas em amarelo são cópia fiel do original. Não é assim mesmo? Quando o erro é de alguém próximo, sempre temos desculpas. Não, não foi meu filho que bateu. O outro ofendeu primeiro. Não é? É sempre assim. Quando o erro é de alguém próximo, sempre temos desculpas. Mas quando é alguém que não temos relações, somos rigorosos nos julgamentos. Não podemos treinar essa imparcialidade desde já? Não é? Quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, a gente já corre. Porque a mãe, porque o pai, porque a educação, porque o filho. A gente não arruma 1000 culpados? Agora, quando é conosco, não. A gente tem 1000 desculpas. Não é? 4. As vibrações constantes das preces, aí emitidas por vários séculos, tinham criado em torno da edificação prodigioso clima de encantamento. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos e outra comissão já veio. Quando os pensamentos puros, endereçados ao alto, se congregam em um espaço, e esse não serviu como local de atitudes negativas, temos como resultado uma fonte de refazimento importante. O difícil é encontrar lugares assim na crosta, né, gente?
pois infelizmente sempre temos grupos com interesses pessoais. Poderemos nós criar nossos espaços purificados se formos disciplinados. É interessante. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa brilhante adensava-se em derredor, e pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Temos aqui mais um exemplo de mediunidade, de materialização nos planos espirituais. 6. Preciosa observação. Estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ao trono do Eterno para louvá-lo, em esquecimento dos próprios benfeitores. Deus não precisa, nem deseja de louvores fáceis. Prefere a dedicação entre os seus filhos para que evoluam juntos para o alto. Não é assim? Nós podemos acreditar que o Criador espere de nós que fiquemos louvando, ou ele prefere que a gente haja em benefício uns dos outros para nos elevarmos juntos para ele? Fica o pensamento aí para cada um decidir. Em poucas linhas, tivemos uma história inteira de queda e planos de redenção. O porvir reunir-nos-á de novo em abençoado refúgio terrestre. Entendemos com essas palavras tantos casos que vemos em nossas relações de amizade. Quantas famílias lutam batalhas semelhantes em seus lares e não entendíamos por que uns toleram outros apesar de tantas dores. Não é verdade? Existem famílias que a gente percebe ali dentro um ditador, que persegue a todos, que escraviza a todos, e todos aceitam aquilo e vão levando. Por quê? Porque existe uma rede de devedores e saudadores que vão se reunir e crescer juntos. Isso não justifica aceitar simplesmente, porque uns precisam ensinar os outros. Se a gente permitir esse ditador, ele continuará ditador. A gente tem que amá-lo, mas educá-lo. Isso é que falta. Não é verdade? Muitas vezes, hoje, atualmente, a gente vê filhos mandando nos pais e os pais aceitando. Porque no passado esses pais foram relapso com esses filhos, mas isso não justifica. É preciso que todos evoluam. Se a gente permitir tal coisa, nós estamos renovando o erro. Vai ficar errado mais uma vez. Seguindo. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. O tempo não tem barreiras. Nós, que estamos na crosta, queremos sempre que as coisas se resolvam dentro de semana. Precisamos aprender a viver em eternidade. Uma vida na Terra é um rápido segundo em nossa evolução. Então é preciso ser consciente, não perder tempo. Não é porque a gente tem eternidade para frente, nós vamos encostar. Vamos aproveitar o tempo, porque para chegar no plano encarnado, gente, pensa bem. Precisa um planejamento para encarnar. Isso costuma levar uns 2 anos, dependendo do caso, mas uns 2 anos. Gravidez, nasce, até essa criança ter uma competência de agir na Terra, já foram 20 anos, não é? Então, vamos aproveitar. 9. Como nos foi explicado no capítulo anterior, as colônias abismais, comandadas por indivíduos decaídos, têm suas funções e contam com comando de mesmo padrão evolutivo. É um núcleo similar. Chefia condenável, falange, de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal e que lhe obedecem, com deplorável cegueira
é quase absoluta fidelidade. Foi aquilo que eu já comentei. Todos eles estão num padrão vibratório muito baixo, muito denso, mas o mais inteligente, o mais capaz de articular as coisas, se torna chefe dos outros. E isso lhe dá mais responsabilidade sobre esses fatos. 10. Mas o tempo opera progressos. Nos últimos 50 anos, Gregório já mostra sinais de discreta melhora. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente privilegiada. Ou seja, a espiritualidade espera que esse ser lá no abismo, fazendo o que está fazendo, comece a amolecer, comece a abrandar, para aí poder começar a trabalhar nele. Não é? A gente não espera a massa do pão crescer para poder assar? É mais ou menos isso. 11. Gregório comanda há séculos grupos de muito baixo padrão que o servem cegamente. Mas a espiritualidade maior tem planos para reparar isso. Caberá a Gregório vencer ou repetir a queda. Será rico, terá uma legião de ignorantes para encaminhar no bem, todos esses que ele comanda. A prova será dura, pois as energias dos abismos tentarão tirá-lo do caminho certo. A gente já aprendeu que a relação entre os planos espirituais inferiores e o plano encarnado é forte. Sofrerá e precisará fibra para vencer a prova. É de nosso plano que se acolha, no curso do tempo, em labor gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem, a fim de encaminhá-los. Então, se ele comandou a todos que obedeceram a ele cegamente, ele tem o dever de encaminhá-los agora. Nós somos responsáveis por tudo que cativamos. Dispondo agora da permissão de fazer-me sentir, ou seja, esses processos de resgate nos abismos, não depende apenas da vontade dos que se amam. O plano maior precisa permitir tais movimentações, porque eles sabem se a hora é certa ou não. 13. Importante entender que o Senhor nos enriquece para que enriquecemos a outrem. Dá-nos alguma coisa para que ensaiemos a distribuição de benefícios que lhe pertencem. Ajuda-nos a fim que auxiliemos, por nossa vez, os mais necessitados, mas recolhe quem mais semeia. Somos todos medianeiros entre o Criador e nossos irmãos de jornada. Precisamos estar sempre atentos para doar, repartir o que tivermos entre os que ainda não têm. E aqui não é só bens materiais, é conhecimento. Se você tem um conhecimento, partilhe. Se você tem amor, partilhe. Se você tem bens materiais, partilhe. A grande prova da riqueza é dar trabalho, é dar conhecimento, é dar educação e saúde. Então, por isso que é tão difícil ser rico. Porque a pessoa rica, ela tende ao egoísmo. Ela quer mais e mais e mais. E esquece da tarefa. Então, quem tem dinheiro deve prodigalizar, não guardar no cofre. Como diz o meu filho, mais jovem, o caçula. Mãe, se a gente guarda o dinheiro, a gente é pobre. Rico é o que distribui. Porque se ele não gasta, se ele retém, ele é pobre como os outros, ele não gasta. Então, veja que coisa, que raciocínio. Se você tem um empregado, você está alimentando uma família. Essa família está pagando estudo para esse filho. Vocês já pensaram nisso? Interessante, né? Bem, fica aqui o meu contato. Esse capítulo é rico, como todos eles são. Muita coisa passou sem ser comentado. Eu espero que vocês observem tudo isso. Vamos conversar. Traga para a roda esse conhecimento. Vamos crescer juntos. Todos precisamos uns dos outros. Um abraço e até o próximo capítulo.